minha querida doutora Roseli, que mais uma vez está comigo aqui. Bom dia, Bom minha dia, amada. Henrique. Bom dia. A paz, viu, Deus Henrique? te abençoe. Que bom Amém. tê-la aqui. Que bom. Como foi sua semana, o mês que você teve Abençoada fora? por Deus, graças a Deus. Como foi Bem, seu domingo de Pentecostes? maravilhoso. É um dia cheio de graças, Especial. né? A Todos os visita do dias são, Espírito mas esse Santo dia a gente fica mais tocado, fica né? muito mais feliz, Que né? maravilha, que maravilha. Então, doutora Roseli, a senhora pôs aqui um tema, a paz no meio do sofrimento. Meu Deus, quando eu vi esse tema que a senhora propôs para a gente conversar e pregar sobre isso, muito mais, levar orientação para as pessoas em casa, eu lembrei da barca, sabe? Aquela tempestade. É possível ter paz no meio da barca balançando e o mar agitado? É isso que nós precisamos. Sim, é um tema assim que eu acho que é bem oportuno diante de tanto sofrimento que nós estamos vendo, né? Que as pessoas estão sofrendo demais. E no meio do sofrimento nós podemos ter também, né, aquele que é o fruto essencial do Espírito Santo, que é a paz. Eu acho que é tão oportuno, inclusive, é o evangelho de ontem, né? Eu vos dou a minha paz. Né? Jesus fala 2 vezes. Enfim, eu penso que é imprescindível nós aprendermos, apesar do sofrimento, apesar da dor, passarmos as tribulações, passarmos pelo sofrimento na paz. Interessante que ele diz isso, a paz esteja, repete, e depois diz, receba o Espírito Santo. Então nós precisamos dos frutos do Espírito da paz. Exatamente, E só o Espírito Santo pode dar. A pessoa do Espírito Santo é fundamental. Dinheiro não dá, cargo não dá. Não dá. Né? É o Espírito Santo. Eu espero que seja um programa muito assim frutuoso hoje para você que está aí nos acompanhando. Né? Doutora Roseli é a minha mestra, ela tem um conteúdo maravilhoso, mas eu queria questionar do meu jeito aqui. Quando a gente fala em paz no sofrimento, a gente fala, os drogados, isso que... Não, eu vejo que tudo isso é sofrimento, mas o maior sofrimento são as angústias, os traumas que as pessoas estão fechando o cerco contra a ação desse espírito. Porque talvez nós sejamos até responsáveis de não dar para elas o alimento necessário, não é? Sim. É o sofrimento da alma. As pessoas estão sofrendo muito, se destruindo, se desanimando, se deprimindo, porque na verdade parece que perderam o contato com o sagrado. Perder o sentido da vida, na verdade, Vive né? por viver. Porque o sofrimento, ele também nos ajuda a buscarmos sentido para a nossa existência. Até para crescimento. Sim, é para o nosso crescimento. Tem 2 vertentes, né? O crescimento o sofrimento te leva num processo de crescimento, ou ele te leva num processo de aniquilamento, né, do ser. E aí nós precisamos discernir, dar, né? Então todas as substâncias, todos os nutrientes para que o nosso ser, o nosso espírito, o nosso psiquismo possa crescer, extrair do sofrimento algo bom, positivo e nos elevar e nos santificar e nos fazer cada vez melhor e fazer com que nós possamos chegar na terra prometida, né? Eu tenho imagem, assim, acho que é bom a gente trabalhar com uma imagem bem concreta. Você falou de Jesus na barca, né, daquela passagem da tribulação. E eu penso que a nossa vida ela pode ser comparada a quando você nasce, você está num porto, né, num porto seguro, junto ali com a sua família, junto com seus pais, com a sua mãe. Tudo gira em torno de você, né? Você, de uma certa forma, você se protege, você é protegido. Né? De repente, a nossa vida, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo e passando pelas etapas de desenvolvimento, nós vamos deixando o porto as amarras. E vamos soltando as amarras e vamos adentrando mar adentro mesmo, né? Vamos seguindo adiante e nessa caminhada dura a vida toda até chegarmos ao porto final, que é a nossa morte e, óbvio, né, a nossa vida eterna. Então, eu penso que nessa travessia da vida, nesse oceano, nesse mar, muitas coisas acontecem, né? Muitas lutas se travam, muitas tribulações podem acontecer, muitas angústias podem surgir, não é? E de todas as formas, muitas perdas, lutos, enfim, doenças e tudo mais. Como ultrapassar esse mar, esse oceano da vida, né, da maior parte em paz, e não perdermos, e não
perdemos assim o sentido, o foco principal e nos desesperarmos. Né? Porque o que nós mais vemos são pessoas sofrendo e se desesperando, né, Henrique? E outra coisa, doutora, Jesus não deixou a gente assim, mentindo, né? Uhum. Não enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Sim. Mas creia em mim. Né? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É um sistema de sofrimento que todos nós, desprezo, abandono, comparações, tantas que fazem conosco, são as aflições. Não sei nem se a senhora vai concordar. Eu sempre prego que é o seguinte, mesmo que os olhos derramem lágrimas, o coração tem que estar em paz. Sim. Porque quando entra as angústias dentro do coração, nosso corpo inteiro sofre, ficamos doentes, perdemos o foco da esperança em Jesus. Mas São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, né, o que nos separará do amor de Deus? Exatamente. Né? A tribulação, a perseguição, né? A angústia, né? A espada, a fome, a nudez, ou seja, todos os aspectos mais intrínsecos, mais difíceis para o ser humano. Não pode nos separar. Nada nos separa do amor de Deus, porque estou persuadido de que nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação pode nos separar do amor que Deus tem em Cristo Jesus para nós, né? Por isso, meu amado e minha amada, nós estamos aqui para ir conversando. Doutora Roseli tem muito a falar sobre isso. E eu quero dizer da minha parte, doutora Roseli, para quem está em casa o seguinte, eu sei que não está fácil para mim, nem para ela, nem para você, na verdade, mas não se desespere, não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Com Deus é maioria. Sim. Com Deus é a maioria. Não importa o tamanho dos inimigos lá. Se você estiver com Deus, você é a maioria. Sim. É mais do que vencedor. Davi diz assim, né? Com Deus faremos proezas. E é uma realidade. Agraciado é aquele que tem uma vida íntima em comunhão com Jesus, que é o príncipe da paz, como fala Isaías, né? Isaías diz, ele é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz. Olha, Henrique, hoje eu estou falando como cristã católica, Amém. Não como psicóloga, mas como cristã católica, né? Que viveu e que vive assim a fé. E eu gostaria de partilhar essa fé. Que passou por tribulações e sim, sofrimentos. e que passamos e que vivenciamos, né, a todo instante. Enfim, como estarmos de pé diante do sofrimento, como permanecermos em paz diante do sofrimento. Esse é um tema que eu penso que vai ser muito útil para todos nós. Doutora Roseli, aqui no intervalo nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 4. Sim. Quer ler essa palavra para nós? Eu quero sim, porque eu acho que é muito oportuna para todos nós. Primeira coisa, Henrique, gostaria de deixar claro o seguinte, né? Que não é vontade de Deus o nosso sofrimento. Não parte do coração de Deus. Não isso. parte, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sofro porque Deus quer. Não tem? Eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem assim, eu tô com essa doença porque Deus quis. Que seja feita a que vontade, seja a vontade de Deus. Quer dizer, nós que temos um Deus que quer o bem de um e derrota do outro. Exatamente. Não, o sofrimento não é vontade de Deus, né? Não é vontade de Deus. Tanto é que Ele nos mandou Jesus para nos tirar do sofrimento. Então significa que se nós estamos centrados na nossa vida, projetos, sonhos, dificuldades em Jesus, as coisas podem mudar. E mudam substancialmente. É isso que eu gostaria de, pelo menos assim, introduzir um pouco essa noção, né? Porque eu vejo que muitos irmãos, muitas pessoas, aí talvez estejam assim pensando que esse sofrimento vai assim... pagar os meus pecados. Estou pagando o que eu fiz. Até se torna até uma pessoa espiritualista dizendo, estou pagando talvez outras reencarnações. Não tem nada a ver. Não. Então, mas assim, a tribulação faz parte da vida do ser humano. Né? E como disse você agora há pouco, Jesus falou, no mundo há vez de ter aflições. Mas coragem. Coragem, né? Ou seja, hajam com o coração, tenham fortaleza de coração, tenham ânimo de coração, porque eu venci o mundo. Hajam até em paz para vencer o sofrimento, porque no desespero você não consegue. Sim, então a paz é um dom, é um fruto do Espírito Santo. Amém.
né? Aquele que realmente está unido em efusão mesmo, naquele mergulho, Amém. naquele batismo, como você disse há pouco, no Espírito Santo, o Espírito Santo atuando em nós, ele jorra os seus frutos em nós, ele produz abundantes frutos em nós e o fruto é a paz, é o amor, é a paciência, a esperança, a afabilidade, a temperança, autodomínio, enfim. Mas o fruto da paz é constante, desde que nós estejamos totalmente mergulhados no Senhor, né? E São Paulo, mais que os apóstolos, os discípulos do Senhor naquela época já foram experimentando o que é a tribulação, o que é a perseguição. E São Paulo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 11, ele diz assim: somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Maravilha. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos. Glória a Deus. Tá? Perseguidos, mas não abandonados. Olha só, prostrados por terra, mas não aniquilados. Né? Incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja manifestada em nosso corpo. Você já pensou o que é a vida de Jesus manifestada em nosso corpo? É a vida em abundância. Plena? É plena, né? A vida na mais profundidade do sentido, do termo do que é ser vida, né? Para você que está em casa, às vezes no meio de um turbilhão, a doutora Roseli vai repetir para nós a passagem, para que você torne hoje essa passagem de Paulo como a sua oração até o final desse dia, até você adormecer, para que o Espírito Santo te dê compreensão da vitória e não da derrota que você está vivendo e pode viver hoje. Exatamente, porque muitas pessoas se deixam aniquilar-se, aprisionar-se por diversas situações de sofrimento. Gente, nós sofremos, todos nós sofremos. Né? Sofremos das mais variadas formas, como eu falei, às vezes por conflitos de família, brigos de família, por desamor, por rejeição, por aspectos psicológicos, por doenças, por enfermidades, né? Por perdas, por danos, por luto, enfim, por perdas de emprego, tá? Mas o importante é nós não deixarmos nos aniquilarmos, nos sucumbirmos nesse sofrimento. Então, li essa passagem para nós e leia ela de novo para a gente encerrar esse bloco e ficar no seu coração. Somos atribulados por todos os lados. Veja só como Paulo retrata. São Paulo, hein? Que é esse apóstolo maravilhoso, né, do Senhor, o grande apóstolo, mas não esmagados. Né? Postos em extremas dificuldade, mas não vencidos. Né? Perseguidos, mas não abandonados, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está no meio de nós, na tribulação. Me faz lembrar, em o livro de Daniel, os três, os Sidraque, Misaque e Abednego, na fogueira, né, onde eles foram postos na fogueira, e havia lá junto com eles um ser semelhante, né? O quarto homem. A um homem que estava no meio da fogueira. Acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco nessa passagem, né? 1 Coríntios capítulo 4, para você começar já a examinar, e voltaremos daqui a pouquinho para a gente aprofundar nisso. A presença do quarto homem no meio do fogo. Até já! Estamos de volta. O programa Você Pode Ser Feliz. Hoje com a doutora Roseli, nós estamos partilhando da paz no meio do sofrimento, das tribulações, dos vendavais, dos tsunamis, de todas as áreas que nos rodeia a cada dia. Quero agradecer também ao Alex, que mora em Campinas, está pedindo oração pelo filho Alain. Ele está preso, né? E pede que Deus o proteja e por todas as necessidades também da família. Vamos orar sim. Eu tenho aqui a doutora Roseli. Eu acho que é do próprio Alex, viu? Ele mora em Campinas. Ele está dizendo: doutora Roseli, como é que eu posso manter a calma e perseverança no meio das tribulações? Eu acho que é o mesmo que está com o filho preso. Olha, quer dizer, é uma tribulação, é uma preocupação. Sim. Como é que eu vou ficar calmo? Como é que eu vou ficar tranquilo e continuar perseverando na fé? Olha, ter calma é diferente de ter paz. A paz, ela é um fruto intrínseco do Espírito Santo.
né, que faz com que realmente você também fique mais calmo, consiga pensar, consiga raciocinar e não agir por impulsos e não deixar com que a aflição tome conta, ou a angústia tome conta do teu ser. Mas, como é fruto do Espírito Santo e é a própria presença também de Deus, de Jesus em nós, é você aprender a viver, a estar em Deus, a estar em comunhão com Deus, a estar vivendo uma vida íntima com Deus. É estar se sentindo em cada instante na presença de Deus. Para isso, requer o quê? Exercícios espirituais. Assim como você precisa exercitar o seu corpo quando o seu corpo for exigido, né? Assim como você precisa fazer um exercício físico para você caminhar alguns quilômetros ou correr alguns quilômetros, e quando for necessário você ter esse torque, você ter essa potência no seu corpo, assim também o nosso espírito precisa de ser exercitado. De que maneira? É exercitado quando você busca a Deus através da palavra dele, que você leia a palavra, que você busque os sacramentos, né? Que você esteja em comunidade de fé, orando, né? Crescendo, entendendo, tendo entendimento da revelação que Deus faz para você através da palavra. Porque se você não conhecer a Deus, você não vai ter paz. Você pode ter um certo equilíbrio, você pode racionalizar as tribulações que você poderá estar vivenciando, mas o fruto da paz, quem dá é Jesus, é o Espírito Santo em nós. Então nós precisamos o quê? Desenvolver mecanismos, exercícios, né, que nós tenhamos crescimento espiritual. E assim nós poderemos estar passando pelas tribulações, assim nós podemos passar pelo fogo, como passou Sidraque, Misaque e Abdenego, né, que foram jogados na fornalha ardente. Se você for ler a história, está em Daniel, você vai ver muito como esses 3 jovens que eram muito fiéis a Deus de Israel e não se negaram a prestar cultos diante de outros deuses, eles foram, por causa disso, jogados na fornalha ardente. Ou seja, eles não renegaram a fé. Por isso eles foram punidos. Mas no meio da fornalha ardente, eles dançavam, louvavam a Deus. Eles louvavam, agradeciam e bendiziam a Deus por tudo, por eles estarem aí. De repente, eles viram que junto deles havia um quarto homem, né? E para nós entendemos que é o próprio Deus, a pessoa de Deus ali, né, os livrando daquela fornalha. No meio de uma tribulação. No meio da tribulação. Ou seja, queridos, então se nós formos entender bem as Escrituras, o tempo todo Deus diz, né, não tenhais medo, eu estou convosco, estou no meio de vós. Seria né? Então que nesse momento dos 3 jovens na fornalha, Deus podia ter evitado deles entrar na fornalha. Não, entrou com eles na tribulação. Eles. Olha só que maravilha. Então, Deus diz, vocês terão aflições, mas coragem, né? Eu estou com vocês. Vocês não precisam temer. Nós passaremos pelas tribulações. Quantas vezes São Paulo disse que ele teve em si, né, as marcas da morte, da própria morte. Quantas vezes São Paulo, ele foi salvo, né, em vida, mas quase que morto das perseguições e tudo mais. Mas ele diz assim, né, no capítulo de 2 Coríntios, eu gosto até de ler para a gente não mudar a palavra, né? Sim. São Paulo diz assim, sentíamos em nós a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr nossa confiança não em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Né? Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Amém. Então isso é São Paulo que diz,
né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Então, às vezes, Deus permite e Deus está conosco no meio do sofrimento para quê? Para que nós não esqueçamos dele, para que nós não ponhamos nossa confiança em nós mesmos, na carne, que é fraca, mas que nós possamos colocar totalmente a nossa confiança em Deus que ressuscita os mortos. Amém, que maravilha! Mas eu queria colocar essa situação que nós estamos partilhando. Quando a gente analisa o apóstolo Paulo, a gente vê que ele teve razão de falar, já não sei o que vive, é Cristo que vive em mim. Porque ele não estava preocupado, ai Senhor. Aliás, tem um momento que ele disse, por 3 vezes clamei ao Senhor. E o Senhor só me respondeu, né? Quando ele sentiu o espinho na carne. Por 3 vezes ele clamou. A minha graça te basta. E ele silenciou. Não vou pedir mais, né? Então nada me separa desse amor de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Daí ele vai dizendo que já não é ele que vive, Cristo vive em mim. Então a junção das palavras do apóstolo Paulo fala muito com nós com esse tema. Sim, não é? sim. Porque nós precisamos dessa paz, que o Senhor está comigo, né? No meio das tempestades, tribulações, tudo que nós passamos, não só nos momentos bons. Sim, e ainda Jesus nos adverte, como advertiu lá na barca dele, né? Que os discípulos estavam todos atribulados, todos medrosos. Não tem desfé. Não tem desfé. Então, veja, como fazer crescer a fé em nós? A não ser buscar o Senhor, a não ser buscar a palavra dele, a não ser ir ao encontro do Senhor para sermos abastecidos. Aí a nossa fé vai germinando e vai crescendo. Jesus compara, né? Se você tiver fé, né, como um grão de mostarda, você é capaz de dizer, transporta-te para a montanha, né? Transporta-te daqui ao mar. Quer dizer que é então, possível, é possível, com a fé, fazer algo impossível. Sim, né? E nós precisamos aprender, nós precisamos colocar o foco, a força na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para nós, que é um grande presente para cada um de nós, né? Para nós passarmos pelos esses momentos de sofrimento, pelos esses momentos de tribulação, sem perder a paz. E que outra coisa, a paz, né? Ela dá um efeito também, as pessoas que procuram ter a paz, esse fruto do Espírito, isso tem um efeito também, um impacto ultra benéfico para o sistema nervoso central, né? Para manter o equilíbrio emocional, né? Para afugentar as doenças, os transtornos ansiosos e afetivos. Tá? Então a paz, ela está vinculada a uma porção de benefícios para o nosso organismo. Tá certo? E não é só para o nosso espírito, não, mas é porque o nosso espírito estando fortalecido, o nosso corpo também, o nosso psiquismo também se beneficiará desses efeitos. A própria palavra diz, né, doutora, que o nosso espírito estando alegre, estando bem, o nosso corpo está muito bem, mas um espírito triste e abatido também seca os ossos. Sim. Então é isso que a senhora está falando. Quanto mais paz eu tenho, quanto mais confiança eu tenho, que esse poder do Espírito Santo está em mim, e nessa paz, Sim. no meio das tribulações, o meu corpo também é agraciado com essa bênção. Exatamente. Livre de doenças. Exatamente, né? Porque há uma conexão, né, de agentes bioquímicos, fisiológicos do nosso sistema nervoso central. Imagine, né, aqueles monges, né, os tibetanos que têm experiências, que eles fazem muita meditação, tal, e o quanto que isso traz de benefício para o sistema nervoso central, né? E não só para o cérebro, mas também toda a parte cardiológica, enfim, todo o organismo é beneficiado. Agora, você imagina nós estarmos mergulhados no Espírito Santo, que é Deus, né? E que supre todas as nossas necessidades Amém. e deficiências, tá certo? E nós estarmos mergulhados nele. Então, quão frutuoso, quanta saúde nós podemos extrair daí, e nós temos as nossas mãos poder, né? E você vai e busca esse tesouro e você encontra esse tesouro porque Jesus, ele prometeu àqueles que pedirem o Espírito Santo que ele dará.
Então, está à nossa disposição, né? Pedir a esse Espírito Santo. Ontem foi a festa maior do Espírito Santo, não é mesmo? Quanto nós devemos pedir a visita do Espírito Santo para ele vir e nos inundar e nos agraciar e nos batizar com seus dons, né? Que maravilha. Doutora, eu vou dizer uma coisa assim que está no meu coração. Eu sei que Jesus cura, eu sei que Ele liberta, eu sei que Ele pode fazer, ressuscitar mortos e continua fazendo. Sim. Se nós tivéssemos fé, viveríamos mais isso. Uhum. Mas eu tenho muito medo daqueles aqueles mercadores das doenças. Porque tem que ter doença para eles ter plateia. Sabe? Eu fico muito preocupado, falando por minha responsabilidade. E dizendo que Deus está curando isso. Ah, é comigo que estou passando isso. Você já está livre. Mas será que Deus também não pode permitir certas tribulações para que a gente exercite a dependência plena dele? Exatamente. Porque Jesus não curou a todos, né? E sempre quando havia uma cura, não era para exaltar a ele, era para manifestar a glória de Deus. Sim, né? tem pessoas que, às vezes, por ignorância, elas acabam gloriando-se a si mesmo. Exatamente. Sabe como? Achando que, através daquela doença, daquela enfermidade, daquela dor, né? Coitadinho de mim, né? Estou sofrendo tanto, por favor, tenham dó de mim. Né? Então, é uma forma de gloriar-se a si mesmo. Isso é muito perigoso. É muito, porque acaba entrando num circuito de dor e que é difícil depois ela própria sair. Que vai cair num poço de decepção. Não é? Sim. Doutora Roseli, o que mais nós podemos falar a respeito da paz no meio... Desculpa, no meio do sofrimento? Então, Henrique, nós acho que precisamos, assim, aprender a conjugar alguns verbos. É mesmo? É que a nossa, para nós podermos ter mais efeito, mais comunhão, mais eficácia da ação do Espírito Santo sobre nós. Falando em efeito, o que a senhora acha que a gente vai indo animado, daqui a pouco a gente esfria? O que está faltando? A nossa perseverança na palavra? Muitas vezes sim, né? Porque a gente vai, agora vai, daqui a pouco a gente cai de novo. Sim, então aquela palavra, aquele que perseverar até o fim, será vitorioso. Salvo, é muito necessário isso. É necessário. A primeira coisa é vigiai, né? Eu acho que vigiai. Vigiai, eu acho que é a palavra de alerta. Tanto que Jesus deu, São Paulo deu, São Pedro também, né? Vigiai porque, né, está ao vosso redor, né, o inimigo tentando uma oportunidade para poder tirar de você a paz, tirar aquilo de bom que Deus nos dá, né? Então, eu acho que a atenção é a vigilância nos pensamentos, o que você pensa. São Paulo, ele nos adverte, né, na carta aos Filipenses, que tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, né, tem que ocupar os nossos pensamentos. Verdade. Às vezes nós distraímos-nos e colocamos assim, deixamos com que o inimigo de nossas almas possa plantar o joio no nosso pensamento. E doutora, eu vejo que a gente erra muito e peca muito mais pelo pensamento do que por gestos. Sim, porque os nossos pensamentos, eles podem ou nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Exatamente. Né? Através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós podemos pecar ou nós podemos acertar o alvo. Então, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que edifica, é isso que São Paulo diz, né? Deve ocupar a nossa mente, ocupar o nosso pensamento. Então, essa atitude de vigilância a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida, precisa ser constante, né? Um outro verbo a ser conjugado é confiar. Como eu mesmo acabei de ler a passagem de São Paulo, né? Que não para pôr a nossa confiança em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, aprendemos a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está no controle. Se assim nós nos rendemos a Jesus Cristo, se assim nós queremos com que Ele seja o Senhor de fato de nossas vidas, por que devemos nos preocupar?
Jesus faz uma advertência: não vos preocupeis com este mundo, com as coisas, com que você vai vestir, comer. São os pagãos que se preocupam com isso. Verdade. Né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, a confiança no Senhor é a total, absoluta. Um outro verbo é consolar. É consolar as pessoas que sofrem. Incrível, né? Mas quanto mais você aprender a consolar, quanto mais você aprender a ser samaritano com aqueles que sofrem, mais o seu sofrimento vai ser diminuído, minimizado. É incrível essa lógica do reino de Deus, esse raciocínio. Quanto mais você dar para o outro de bom, mais você vai receber de Deus, né? Um outro verbo é perseverar, é aquilo que você estava falando agora, né? Perseverar na palavra, perseverar na fé, para que a sua fé cresça, né? Estudar a palavra de Deus, assistir programas como este, por exemplo, né? Amém. Que edifica a fé, tá? Que te traz, conteúdos para você aprender a pensar bem a respeito de si mesmo e da vida, né? Então, a perseverança na caminhada com o Senhor, na caminhada com o Espírito Santo, vai te possibilitar você crescer na paz, né, nesse fruto da paz. E um outro verbo que é, assim, fundamental: aprender a adorar a Deus. Amém. A adorar, reverenciá-lo a todo instante, a todo momento. Você pode estar orando no seu coração a todo instante, orando em línguas, conforme você ressaltou no início do programa, né? Porque São Paulo diz que quando o Espírito vem orar em nós com gemidos inefáveis, quer dizer, o Espírito Santo que ora em nós. Não são os anjos, não é a linguagem dos anjos, mas é a linguagem do Espírito Santo em nós. Nós não compreendemos, mas o Espírito compreende, Ele é Deus e Ele intercede por nós, Amém. os santos. Então, aprender a adorar o Senhor em todas as circunstâncias, em todas as situações e a cada momento, bendizê-lo, agradecê-lo, exaltá-lo, né? Que Ele é Deus. Quanto mais nós aprendemos a adorar ao Senhor, mais o nosso espírito se eleva, mais semelhante nos tornamos a Ele. Amém. Né? Então, são alguns verbos. E, por fim, o que eu vejo é o alegrar-se. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. É tá isso aí. certo? Então, por que a alegria do Senhor é a nossa força? Se estamos em comunhão com Ele, se fizermos a vontade dele, não a nossa vontade, né? Ele se alegrará e Ele nos dará a força. E São Paulo diz na carta aos Efésios, não é a carta aos Efésios, mas é Filipenses 4, né? Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Sim, né? isso. E Eu repete. repito, alegrai-vos Mas no no Senhor. É no Senhor. Não é alegrai-vos nas coisas do mundo, não é alegrai-vos nas coisas que a gente vê hoje em dia, na bebida, no excesso de bebida, na droga, nesses estimulantes, né? Às vezes na sexualidade, no sexo. Alegrai-vos é no Senhor, é a alegria do Senhor que vai preencher nossa alma, Amém. né? Em todas as circunstâncias, cantai a Ele salmos, hinos espirituais, né? Por quê? Porque o Senhor está próximo. Porque o Senhor está presente, Amém. Porque o Senhor está aqui. Quando nós falamos a palavra dEle, é o Espírito Santo que fala em nós. Amém. E é a alegria do Senhor nos fortalece, a alegria do Senhor, Ele nos enobrece, faz com que nós continuemos a perseverar e a continuar nesse caminho do Senhor, que é o caminho verdadeiro, a vida, né? Ele é o caminho, a vida. Quer dizer, é tudo o que nós estamos necessitando. Que maravilha, que ensinamento. Espero que essas palavras façam impacto no seu coração. Sim. Seu recado final. Eu deixo, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, maravilha. alegrai-vos, né? Não vos inquieteis com nada. Amém. Tá? Então, eu peço mesmo, em nome de Jesus, que essa palavra ecoe na sua vida, porque a alegria do Senhor não é uma escolha, né? Mas é um dever.
Eu até Então, pediria só um minutinho, pediria se tivermos aí o e-mail, o telefone da doutora Roseli, coloque na tela para que alguém possa anotar também quando precisar rezar por ela, ou rezar com ela, ou se aconselhar com ela. Mas termina, doutora. em todas as circunstâncias, apresentai a Deus, né, as orações, as súplicas e ações de graças. Amém. E o Deus da paz, né, que excede toda inteligência, vos preservará de todo mal. Então, é esse o meu recado. Alegrai-vos e tenha paz. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Manda um Amém. recado para sua mamãe, para quem você quiser. Amém. Eu deixo um abraço para todos vocês, né, que nos assistiram, aos meus familiares e ao meu marido. Enfim, que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. E mês que vem estaremos aqui. Com a graça do bom Deus. Amém.